Agora deu. Sempre venho com a proposta de todos nós retornarmos para nossa casa, questionando alguma coisa, né? Trocando uma ideia. Acho que a última vez que eu vim aqui eu contei a história dos pães, né? Que a gente precisa sempre imaginar que a gente está encontrando com as pessoas, a gente tem um pão e o outro tem um também, mas nós temos ideias e o outro também. Se a gente trocar pães e ideias, retornaremos, né? Com pães e ideias para nossas casas. Deixa eu me arrumar aqui, já que eu estou aparecendo ali, né? Eu tenho uma amiga em Goiânia, ela vai receber esse vídeo, a hora que ela olhar, ela vai falar: não acredito que estava frio para você pôr essa roupa, né? Tá frio, né? A Goiânia é muito quente, ela não acredita que a gente possa ter essas roupas no guarda-roupa, né? Mas então é isso, né? E nós vamos conversar hoje e eu espero que todos vocês voltem, e eu também, com novas ideias para as nossas casas e possamos, né? Não só guardar para a gente, mas colocar para outros também. Essa é a ideia, tirar da teoria e colocar na prática. A nossa reflexão de hoje, ela é muito particular para todos nós, porque vai tocar num aspecto muito importante para cada um de vocês e para mim também, para o planeta todo. É um aspecto muito importante no processo do nosso retorno à vida corporal, à vida física. Porque eu e vocês, cada um de nós estávamos do outro lado, no plano espiritual, e aqui chegamos, né? E para chegar aqui nós precisamos de um ato dos nossos pais, dessa possibilidade que eles nos dão, e com isso atravessarmos esse portal e passarmos, né, a enfrentar esse dia a dia que é tão bom, né? É tão bom, mesmo quando não está bom, acreditem, é bom, né? É bom. Muito bem. Os capítulos do Evangelho, é evidente que eu fui lá no Evangelho para ler, né? Os capítulos do Evangelho, todos eles, né, do nosso Evangelho, falam das virtudes. Se você começar a ler, você vai ver que você leu sobre amor, sobre perdão, sobre como contornar o orgulho, como fazer para ser uma pessoa melhor, sobre a caridade. É por aí que nós vamos encontrar os assuntos dentro do Evangelho, né? São textos focados em determinadas virtudes. Mas esse capítulo que nós vamos falar hoje, ele é muito profundo, né? Porque ele é o capítulo do Evangelho que vai falar de uma forma muito especial, de uma maneira muito direta, no nosso relacionamento com os nossos pais e com a nossa família. Então hoje nós vamos falar sobre honrar pai e mãe, né? Ou aqueles que estão no lugar desta figura. Então parece tão simples, né? Mas eu confesso a vocês que eu nunca escutei tantas queixas como ultimamente a respeito de pai e mãe, né? As pessoas, Freud tinha razão, tudo é culpa das mães, tudo é culpa dos pais, né? Então as pessoas vêm, né? Mas a gente precisa pensar em alguns pontos, né? Que nós vamos conversar hoje, né? Então, esse livro, o nosso Evangelho, se a gente tirar o último capítulo, que são as orações, e abrir ele no meio, lá no meio vai estar o capítulo que fala sobre honrar pai e mãe. Olha que maravilha, né? Então, é a lição de casa de vocês, né? Quando vocês voltarem para casa, deem uma lida, né? Leiam com calma e vão pensando em tudo que a gente falou aqui. Esse capítulo se refere a um dos mandamentos recebido por Moisés, né? Eu não sei vocês, mas quem passou pelo catecismo, quem não veio na casa espírita, estava em outras religiões, acabou estudando, né, que os 10 mandamentos que a gente tinha que decorar, né? Eu decorei com 5 anos, que a minha mãe era terrível. Com 5 anos eu sabia de baixo para cima, de cima para baixo, estava bom, né? E aí aí fiquei sabendo também, né, que ela contava a história que Moisés subiu um morro, né, recebeu esses mandamentos. E aí a gente tem a consciência, né, que são mandamentos divinos, né, que vieram de Deus. Se são divinos, ao contrariá-los, eu encontro sofrimento. E é por isso que muitas vezes a gente fica envolvido em muito sofrimento e não sabe por quê. Então, todas as vezes que eu contrariar, né, as leis divinas, eu estou conquistando uma cota de sofrimento para a minha vida. E às vezes a gente está passando batido nesses mandamentos aí,
porque a sociedade nos leva a acreditar que é tudo normal, é tudo muito natural, e não é, né? E não é, a gente tem que parar para avaliar. E aí a gente vai só passando um pouquinho por cima. Esses 10 mandamentos começam naquele importantíssimo que a gente se enrosca todo dia: amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Mas é só quando o próximo não é chato, né? Ou quando o próximo é bem bonzinho. Mas na verdade não está escrito isso, não. É para amar o próximo, independente do que o próximo esteja aí se comportando, né? E nós vamos falar sobre isso. A Nara vai falar assim, ó, viu? Ela não aguentou. Tirou a roupa. A história de amar o próximo vai estar incluída aqui no nosso estudo de hoje, para nós falarmos da família universal, né? Por que a gente precisa tanto entender que eu preciso olhar para o próximo e ter por ele a melhor simpatia, né? Bom, Kardec, quando ele escreve esse texto, ele faz, para escrever, ele buscou as referências no Antigo Testamento, buscou em Êxodo, no Evangelho de Mateus, e ele também inclui, né, nesse capítulo, a piedade filial, né? Temos sido piedosos com nossos pais, né? Mas não é essa a pergunta, não, nós vamos falar sobre isso. E também inclui aquele episódio com Jesus que ele diz: quem é meu pai, aliás, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Que levanta algumas polêmicas. E também ele fala sobre parentela corporal e parentela espiritual. São temas que para nós precisam ser temas fáceis da gente entender, uma vez que a gente frequenta a casa espírita, né? Na instrução dos espíritos, todo capítulo vai ter lá a instrução dos espíritos, dos espíritos, mas nesse é um espírito só. Vai ter um texto de Santo Agostinho, né, Nara? Um texto longo, né, que vale um estudo, né? Bem amplo e bem interessante. E Santo Agostinho, ele faz, né, uma imersão nesse assunto, falando dos relacionamentos, do relacionamento dos pais, né, e dos filhos e da família em geral, né? O mais interessante é que esse mandamento é o único que vem com promessa, porque quando você começa a ler os mandamentos, então está lá: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe. Mas no honrar pai e mãe tem um complemento, olhem isso, que honrarás teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Se eu só ler isso, eu vou falar: oba, 200 anos eu vou ter, né, 300, eu vou fazer direitinho e vou viver muito. Mas não é bem isso. Porque, veja bem, para nós espíritas, pergunta é séria, vocês respondam balançando a cabeça: existe a morte? Sim ou não? Não, né? O que morre, o que morre? O corpo, né? Quem acaba é o corpo, e ele precisa ir embora para a gente ganhar um corpício novo, gente, porque começa a doer tudo, o joelho fica ruim, né? O cotovelo, a gente ergue uma mala, machuca, é uma coisa, é uma tragédia. Chega uma hora que a gente precisa trocar, né? Mas é apenas isso. A nossa alma, essa que vos fala, ela continua viva nas duas esferas, né? Lá e aqui, quando necessário. Então nós vamos falar sobre isso também daqui a algumas folhinhas, né? Mas o que importa para nós é a gente lembrar, a partir de agora, do começo, que a nossa permanência na Terra, usufruindo o que a Terra tiver de dar de bom para nós, a nossa permanência aqui está intimamente ligada, fundamentalmente ligada, à nossa capacidade de amar nossos pais. E aqui eu vou trocar a palavra amar por honrar, porque honrar não quer dizer amar, quer dizer dignificar, né? Quer dizer dar alegria. Então, a nossa capacidade de honrar nossos pais está intimamente ligada com os longos dias que passaremos pela Terra. Está garantido, né, Emílio? Está garantido. Então, tranquilo. Essa promessa resulta como um acordo. E como a gente tem a possibilidade de estudar sobre esse assunto, fica muito mais fácil, né? Concordam?
Então, Kardec, agora, ele já aborda no início lá do texto, lá no Evangelho, a fala de Jesus, né? Que aí Jesus vai falar sobre a universalidade das famílias, né? Dessa família terrena que deverá aumentar, né? Deverá se expandir, ao ponto de um dia nós todos formarmos uma única família, né? Nós não formaremos família pelo sobrenome, formaremos família pelo amor que pulsa em nosso coração. Que coisa mais linda, né? Então, hoje em casa eu estive pensando que a minha família aqui em Botucatu é imensa, né? Meu sobrenome é Meneguinho, então é uma família enorme. Mas aí os Meneguinhos vão ter que colocar os Ferreiros, os Silvas, tudo no meio, né? Então formará uma imensa família. E é assim que a gente tem que imaginar, né? Mas falaremos sobre isso também. Vamos começar com Jesus, né? Conta a história que Jesus, e é verdade, Jesus estava numa casa falando, mas não tinha espaço para mais ninguém, porque todo mundo tinha ido lá ouvir Jesus falar. E isso acontecia em todos os episódios, né? Porque as pessoas sabiam que Jesus ia estar em tal lugar e elas iam mesmo. E nós também iríamos, né? Certamente. Iam pais, levavam filhos, iam mulheres, iam doentes, estava todo mundo lá. E nesse dia, Jesus estava lá falando, quando alguém chega para ele e fala: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí e querem lhe falar, estão te chamando. E Jesus, com a calma dos espíritos evoluídos, né? Dos espíritos bem, né? Ele olha para todos e fala: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com certeza alguém lá pensou: Jesus brigou com a mãe. Certeza, né? Mas brigar é coisa para quem está engatinhando ainda, né? Que nem a gente. Espírito evoluído resolve tudo com sentimento, né? Imagina que eles iam um dia discutir. Mas a gente vai tirar muitas lições disso. Mas o melhor está na resposta que ele complementa. Ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que seguem meu Pai, que está no céu. Aí me veio uma ideia na minha cabeça, né? Que se lá naqueles mandamentos, que eu estou passando por cima de alguns, né? Então vamos supor que eu estou olhando algum mandamento lá e não estou achando que ele está muito bom para mim, né? Não vou nem prestar atenção. Então eu estou cumprindo as leis divinas? Se eu pulo algum mandamento? Se eu pulo alguma lei que é divina? Não, né? Nessa fala de Jesus, se eu não estou fazendo, não estou observando, né? O que são as leis que Deus deixou, eu estou seguindo as leis que Jesus fala aqui, ó. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem meu Pai. Eu sigo Deus se eu estou pulando alguma dessas coisas? Sim ou não? Não. Vocês estão relutantes, acho que vocês estão pulando os mandamentos, gente. Bom, na verdade agora, tipo assim, olha, suponhamos que lá dentro daqueles mandamentos está lá: não adulterarás, né? Não vai trair, não vai ter um relacionamento e ter 2 ou 3 relacionamentos, não vai. Se eu estou ignorando este mandamento, eu não estou cumprindo uma lei divina, concordam? Se eu não estou cumprindo essa lei divina, quando eu chego aqui e leio essa frase: minha mãe e meus irmãos são aqueles que seguem meu Pai, eu estou seguindo? Não. Então só pode bater no peito e dizer assim: Jesus, meu irmão, me ajude, aquele que estiver seguindo as leis deixadas por Deus. Concordam? Então é bom a gente pensar nisso. Pensar seriamente nisso, em tudo que a gente tem feito, em tudo que a gente tem seguido. Lembrar que não é a mídia que deixa as regras para nós. E muitas vezes a gente se vê envolvido fazendo coisas porque todo mundo faz. Então, por que você fez isso, mas todo mundo faz? Por que você falou isso, mas todo mundo fala? Não é? Principalmente, às vezes a pessoa tem um palavreado bem ruim, né? Nossa, mas por que você fala desse jeito? Mas todo mundo não fala? Não falam, falam algumas. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Então não dá para passar desapercebido nesse pedaço. Senti que vocês ficaram preocupados. Foi impressão, né? Tá bom. Então é o seguinte, não dá para passar desapercebido a questão da família universal nessa fala de Jesus, né?
Porque se eu encaro todo mundo, meu pai, né? Todo mundo que segue as leis divinas, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu vou concordar que eu estou ampliando a minha ideia de família. Eu estou colocando todo mundo como parentes próximos. É claro que vai demorar muitas encarnações para a gente chegar nesse ponto. Mas para que a gente precisa aumentar esta família, né? Por que a gente precisa se unir desse jeito? Para que cada vez mais a gente se aproxime de Deus, né? Essa é a ideia, né? A ideia não é a gente se separar por grupos, né? A ideia é se importar, né? Eu me importo tanto com meu filho que está em casa, como eu me importo com o filho dela que mora na casa dela. Então essa é a ideia, né? Então é assim, a gente vai entender que também é muito difícil conviver dentro do lar. É muito difícil, porque a gente reencarna com todas as dificuldades. Então o lar é a primeira escola que a gente encontra para estar ali, de manhã e à noite, convivendo com os nossos problemas. Então, a gente já percebe que se a gente não conquista conhecimento e não tem ideia que precisa melhorar, é muito difícil avançar, né? Então, gente, se a gente não pega a aprendizagem que a gente conquista, né? Aqui, nos vídeos que a gente assiste, nos filmes, nos livros que a gente lê, e aplica lá no lar, nos momentos de dificuldade, a gente não vai nunca chegar no ponto de achar que eu vou amar o próximo como eu me amo, né? Porque o que define o meu elo com essa família universal é a minha capacidade de amar. Se eu não tiver capacidade de amar, posso largar a mão, né? Agora, se eu estou investindo nessa capacidade de amar, Deus vai poder contar comigo para aumentar essa família universal. E aí, olha, e amar é amar independente de qualquer coisa, né? Porque eu estou convivendo na minha casa com pessoas que são julgadoras, que são preconceituosas. Esses dias uma pessoa falou para mim, olha, mas eu passava tanto nervoso com meu pai, porque meu pai era uma pessoa muito preconceituosa. Eu cresci com o nervoso do meu pai. Eu falei, ai, lascou, né? Precisei falar a palestra para ela lá, né? Eu falei, vem cá, minha filha, deixa eu treinar com você. Porque não é possível, né? Mas existe. Mas a gente tem que entender que é com aquele que eu tenho que conviver. Com os fáceis de conviver, eu não precisei reencarnar. Eu preciso reencarnar com aqueles com os quais eu tenho dificuldade e tenho que passar aquilo, né? E vocês sabem que eu sempre falo, né? Eu sempre me refiro, como eu falei com a Emília agora, o filho da Emília é meu filho nascido em outro lar. Eu sempre usei isso aí, mas eu não aprendi lendo um livro, não. Eu aprendi numa situação bem chocante, né? Porque, veja bem, eu falo que é um poema, mas não é um poema. É um pedaço de um texto do livro Luz Imperecível, né? Olha o que ele fala no livro. Que haverá um tempo extraordinário. Então, ó, extraordinário tempo, onde os mais velhos serão tidos como pais e mães. Qualquer um mais velho. Os mais ou menos da nossa idade serão tidos como irmãos. E os mais jovens, os mais novos, serão tidos como os nossos filhos. A maioria nascido em outros lares. Mas nossos pais, mães e filhos, no pulso do amor, rumo à família universal. E esse texto eu encontrei há pouco tempo. Mas eu vim de uma cidade, morei alguns anos numa cidade chamada Primavera, né? Todo mundo aqui já sabe, só mais novos que não, porque dia sim, dia não eu falo isso, né? Ela fica no biquinho do estado, ela é ladeada pelos rios Paraná e Paranapanema. E uma cidade que foi construída, projetada para abrigar os trabalhadores das usinas hidrelétricas de Primavera e Rosana. Lá tinha 5 mil, na época áurea mesmo, teve 15 mil, hoje tem 5. Agora a Unesp tem alguns cursos lá, mas não tinha. Então os nossos jovens, eles saíam de Primavera para estudar, iam fazer vestibular em cidades grandes, né? Iam para São Paulo, toda cidade grande. E um grupo estava em Santa Catarina, em Florianópolis. Bom, esses jovens voltavam para Primavera nos feriados. E num feriado da Páscoa, e como a cidade era pequena, ainda era tempo que tinha PABX, né? O patrão era a CESP. Lá numa certa altura da noite, por volta das 2 da manhã, o telefone tocou e era a PABX, Maria Lúcia. O Cleberson, filho do seu Ednilson, da dona Marina,
sofreram um acidente, ele e o filho do fulano, do fulano, do fulano, e morreram. E lá era assim, a gente era avisado desse jeito, a cidade muito pequenininha, até hoje somos todos muito unidos. Todo mundo se trocou, porque todo mundo recebeu essa ligação. E fomos para frente das casas lá apoiar as famílias. E aí passamos a noite assim. E eu com o coração apertado, porque a minha filha estava vindo de São Paulo. Dava mais ou menos 12 horas de viagem até Primavera. E aí, no outro dia, aquela tristeza, né? O feriado acabou, né? Então, tal. Passado alguns dias, eu conversando com a moça, que era a nossa orientadora lá da Casa do Caminho, de Primavera, eu falei, nossa, graças a Deus a Lara chegou bem, a filha mais velha, né? Eu estava apreensiva, ela não tinha sofrido nenhum acidente. Aí ela me olhou com todo o amor do mundo e disse assim para mim, e você se esqueceu que aqueles que desencarnaram eram seus filhos, nascidos em outra casa? Foi um mesmo. Eu levei, olha, juro por Deus, até hoje, quando eu conto, quando eu falo, eu ainda sinto o frio que eu senti aquele dia, porque eu entendi que realmente, um deles que tinha morrido, eu lembro dele no maternal. Eu lembro quando ele tinha infecção de garganta, não queria comer, a mãe dele ficava louca, era professora com a gente na escola. E eu entendi. Então, a partir dali, né, eu brinco com a Raquel, esposa do Eduardo, porque a Raquel é minha filha nascida em outro lar. Porque eu tenho muita intimidade com a Raquel. Fala, Raquel, gosto tanto de você, você é minha filha nascida em outro lar. Porque eu entendi. Então, a gente precisa entender isso e despertar esse amor pelo próximo. Quando a gente despertar esse amor, a gente vai entender que aquele cara que dá trabalho, ele é meu filho, está ali dando trabalho, deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar. Aquele que tocou campainha pedindo pão, também. Então eu não vou ficar alheia aos problemas, né? Bom, se a gente pensa bem, né? Quando a gente tem alguns problemas com os pais dentro de casa, a gente precisa começar a achar algumas escapadas, alguns caminhos para poder entender. Por exemplo, estava assistindo um vídeo esses dias agora mesmo, e aí nasceu lá um cavalinho, né? E o cavalinho nasceu, dali a pouco o cavalinho estava andando atrás da mãe dele, chocado. Nós não, né? A gente nasce e leva muito tempo para a gente ficar com jeito de sair sozinho e lá pegar uma banana e comer, não é? A gente nasce sem dente, as unhas tudo danado, né? Então, o que é isso? A gente nasce com uma precariedade. A gente já nasce com uma exigência que alguém cuide de nós. É ou não é? Né? As gatas, em casa tem muito gato. As gatas, chegam a uma certa altura, elas largam mão, se virem e vão embora. As gatinhas. E os filhotes, que se dane, se tem leite, se não tem, vão comer a ração. Mas nós não, né? A gente depende do pai e da mãe. Então, tá aí a nossa primeira questão de honrar os pais pelos cuidados que nós vamos ter desde os primeiros dias das nossas vidas, ou aqueles que estão ocupando o lugar dos pais, né? Bom, a gente sabe que é muito complexo conviver com os que estão mais próximos. Olha, bom mesmo é quando a gente encontra as pessoas às vezes, né? Então, eu aqui no Fraternidade tenho uma amizade com todo mundo também, encontro eles cada 8 dias, né? Alguns eu encontro mais, né, Henrique? Alguns eu encontro mais próximo, né? Mas as pessoas vêm pra cá e, nossa, olha, eu gosto demais do fulano lá e tal. Eu mesmo me pego, gosto tanto do fulano, né? Mas eu vejo fulano cada 10 dias. Então, aí, isso é fácil. O difícil é eu tomar o café da manhã e jantar com aquele que me dá problema. Que largou as roupas espalhadas, ou que me contesta o tempo todo. Mas é com esses que eu tenho que aplicar o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. O fácil eu não preciso, é pro difícil que eu tenho que exercitar. Respirar fundo, né? Se é pai e mãe, lembrar que eu estive ali na condição muito precária, precisando da sua ajuda e de outras que ainda vamos falar, né? Vamos entender então que o que nutre as relações dentro de um lar, né, num grupo mais fechado, é o amor que permeia essas questões. Não vai ser a agressividade, nem a raiva, nem a braveza, não. Vai ser o amor que circula as relações. Bom, quando Kardec fala da piedade filial, nós vamos lembrar que hoje, lembrei disso esses dias, quando eu era pequena, olha como eu era tonta,
Eu achava que quem tinha 23 anos estava no fim da picada, estava prestes para morrer. O engraçado é que eu não lembrava que meus pais tinham muito mais que 23, né? Mas quando alguém falava assim, nossa, aquela moça tem 23 anos, eu olhava e falava, coitada, né? Muito, muito velho. Depois, tive 23, né? Não aconteceu nada. Eu comecei a perceber que quem tinha 50, nossa, não tinha ajuda mais, estava no fim, né? Mas hoje, a minha tia tem 92. Ô, gente, a gente vai tomar café na casa da minha tia com 92. Ela lavou a cozinha, fez bolo, passou o café e está sentada na sala esperando a gente para bater papo com 92. Eu olho nela e falo, ai tia, eu estou postando minhas fichas todas no DNA que eu trago da senhora, porque eu pretendo muito chegar nessa situação. Ah, mas eu tenho dor. Ah, grande coisa, eu também tenho, eu falo para ela. Não, dor não é problema, né? Mas a gente, então, é levado a acreditar que a idade, as pessoas estão cada vez, como que a gente fala, mais longevas, né? Também a medicina ficou muito apurada, né? Você tem um probleminha, você já começa a tomar remédio ali, às vezes remédio que você tem que tomar todos os dias, que já conserva as pessoas por mais tempo. Mas na verdade, é que muitos idosos passam por situações muito difíceis, muito, né? Basta vocês irem aí, né, fazer visitas em algumas casas, você vai ver idosos que passaram com a fralda o dia todo, ou não tomaram água, ou ficaram no sol e ninguém tirou do sol, né? Então a gente precisa, com urgência, ajudar nesse ponto, colaborar nesse ponto e ver se eu não estou fechando os olhos para esse tipo de coisa, né? Como estão meus pais e meus avós, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente vai honrar nossos pais, dignificando nossos pais. Mas quando eles estão mais velhos, a gente vai honrá-los cuidando deles, né? E a gente sabe que tem uma galera imensa aí que cuida muito direitinho, mas tem uma galera que não dá, né? E fica assim preocupado, acha que está perdendo tempo, né? Aí vai lembrar de tudo que o pai e a mãe fez de ruim, que não fez de bom, e põe aquilo como desculpa para não dar um bom tratamento. Bom, a gente precisa lembrar que a nossa função no lar, a que vocês têm neste momento, a que eu tenho, e que já tivemos, é uma função educativa. Eu não estou lá passando um tempo, eu estou lá aprendendo. É uma função educativa, né? E os outros que estão lá também estão numa função educativa aprendendo. Agora, o que acontece muitas vezes é que eu saio da minha função educativa que eu estou tendo aqui e entro lá na questão do outro, né? Bato boca com o outro, você não está certo não, você tem que fazer assim, essa... Isso acontece em todas as famílias, mas a gente precisa ter foco e cuidar do que é o nosso cômodo, né? Aproveitar essa função educativa e conviver de uma maneira melhor com aqueles que dividem essa nossa experiência no lar, né? Então essa é a questão, né? Segundo Kardec, alguns pais nem mereciam ser chamados de pais, porque eles deixam de lado, né, toda essa grandeza que é gerar uma nova alma e é muito complicado. Mas o que a espiritualidade fala? Pelo simples fato deles terem, né, dado essa chance da gente sair do plano espiritual e entrar no corpo biológico, eles já fizeram, não precisam fazer mais nada, mais ou menos isso, né? Então eles já fizeram uma grande coisa. Então, pensa bem, é preciso que a gente se lembre, que a gente fique muito atento, que se a gente não tivesse tido, se a gente não tivesse estado presente naquele momento ali, se eles não tivessem se encontrado, porque não tem outro jeito da gente chegar na Terra, não tem jeito da gente nascer sem ser esse encontro com os nossos pais, né? Então, se alguém aqui tiver uma grande mágoa, pensa nisso. Pensa numa coisa que vocês gostam muito e pensem assim, eu não estaria, né, usufruindo disso se um dia meus pais não tivessem virado a chavinha e eu ter estado aqui, né? Eu, por exemplo, naquele rio que eu falei para vocês, do Rio Paraná e Paranapanema, no biquinho do estado, eu adoro, né? Já fui algumas vezes, e a última vez eu estive lá com uma trabalhadora da casa aqui. A gente vai naquele biquinho, olhem o mapa na casa de vocês, o estado faz um biquinho.
Acima desce o Rio Paraná, ele vem lá do Mato Grosso, ele desce caudaloso, né, maravilhoso. E sobe daqui para lá, eu falo subir, mas não sei se é isso, o Rio Paranapanema, maravilhoso também. O Rio Paranapanema, ele vai limpo assim, não tem nada no meio dele. O Paraná, quando ele desce, ele tem umas ilhas no meio. Lindíssimo, lindíssimo. E quando você fica na pontinha mesmo, você olha o biquinho, você vê os dois rios se encontrarem e caminharem juntos numa quantidade, com águas de cor diferente. É magnífico. E aí fica o silêncio do lugar, cortado pelo som das aves que passam, do cantar das, né? O barulho da água do rio, o barulho das folhas das árvores. Lá as árvores são restos de Mata Atlântica. Então isso para mim, eu tenho milhares de outras lembranças maravilhosas. Mas quando eu lembro disso, eu falo, graças a Deus. Eu só pude estar lá e ver isso tudo graças à concordância dos meus pais de me porem aqui na Terra. Concordam? É isso, né? Então, cada um de nós vai ter uma boa memória para lembrar e lembrar que só estão passando por isso porque vocês nasceram. Sim ou não? Eu sei. Bom, quando a gente chega no trecho lá que eu falei para vocês, que esse mandamento tem um, não vou dizer um acréscimo, né? Tem outra palavra, mas eu me esqueci, né? Quando ele se refere que se prolongue seus dias na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, eu acredito, né? Eu interpreto como a gente já disse, né? Uma morte não existe para nós, a gente vai visitar a terra muitas vezes e estaremos entre aqueles que visitará a terra, viverá na terra, quando a terra passar por esse ajuste aí da regeneração, por uma terra mais compreensiva, onde as pessoas que morarem aqui estiverem mais comprometidas, onde a gente não vai ver absurdos nem abusos, onde todos vão estar comprometidos com o reino nominal, amando-se uns aos outros, mas também comprometido com o reino vegetal, mineral, animal, não vamos ver tragédias, né? Olha, eu sou uma pessoa que eu estou agora assistindo televisão com o controle na mão, tem coisa feia, eu corro as imagens, porque é muito alarmante. Então eu sonho também com essa terra que virá, né? Com essa terra que a gente vai poder viver nela com coisas tão boas, né? Às vezes a gente não consegue, né, amar. Eu estou falando aqui, eu sei que alguns estão falando, mas ela nem sabe o que eu passei lá em casa. Ela está falando isso porque de certo ela viveu uma vidona, né? Médio, mas foi bom. Porque eu tenho que olhar com um olhar positivo. Mesmo aquilo que não foi tão legal, eu tenho que transformar como lição. Entenderam? Então não foi bom, mas valeu como lição, né? Então tem muitos que as cicatrizes são muito profundas. É muito complicado. Mas aí, eu já dei bastante argumentos até agora para que a gente pense o fato de ter estado aqui, o fato da gente conseguir chegar na Terra, é um bom recurso para a gente pensar e não acusar nossos pais, né? E reverenciá-los, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho que agradecer quem foi meus pais na última encarnação, porque, olha, eles deram duro, viu? Eu nasci cheia de coisas na minha cabeça, não faço isso, não faço aquilo, não faço certo. Foram eles lá no passado que já apertaram meus parafusos, né? Então é mais ou menos isso, né? Olha, torno a repetir aqui, precisamos nos lembrar que ao nos doar a vida, deram um bem tão abundante, tão gigantesco, que eles, os pais, não precisam doar mais nada. E o fato de nos doar a vida é suficiente para honrá-los por várias existências. Agora, o mais sério. Não conseguimos fazer um processo de comunhão com Deus se a gente não honrar nosso pai e nossa mãe, ou quem estiver no lugar deles. Então, para fazer uma comunhão com Deus, não adianta eu ficar falando assim, nossa, rezei tanto, estou fazendo uns 4 dias que eu estou rezando, mas Deus não me escuta. Eu tenho que fazer essa comunhão, eu tenho que estar em conjunto com Ele. Mas para estar em conjunto, uma das coisas é honrar pai e mãe, né? Então, precisamos pensar nisso. Honramos quando nós deixamos nossos pais orgulhosos, né, quando jovens, e na velhice, quando nós cuidamos dele, né, com um sentimento fundamental, não é cuidar de qualquer jeito, é cuidar com gratidão. A gente precisa cuidar com gratidão, porque a ingratidão, e aqui vem uma coisa bárbara, a ingratidão
ela fecha as portas para que o espírito possa experimentar os fluidos de felicidade. Para a gente sentir felicidade, precisamos estar gratos. Olha que incrível. Então, se eu estiver passando por um processo de infelicidade, será que não é porque eu não estou sendo grata o suficiente? Então, aqui na fraternidade, no atendimento fraterno, a gente fala para as pessoas, vamos fazer momentos de gratidão, né? Várias vezes ao dia, vamos agradecer por tudo, agradecer pelo que a gente nem imagina que tem que agradecer. Olha, eu não sei se vocês fazem momentos de gratidão, se vocês agradecem pela casa, pela vida, pelos pais, pelas plantas, né? A gente vai agradecendo. Mas eu nunca tinha lembrado de agradecer pela pontinha do meu dedo. Olha isso. Vai um gatinho e morde a ponta do meu dedo. Ah, mas é a ponta do dedo, né? Não caiu a unha nem nada, estava bom. Mas a ponta desse dedo é a ponta que eu seguro o arco do violino. E a partir disso aí, há 4 anos, eu seguro o arco do violino de forma capenga, para o desgosto dos meus professores, né? Que eles olham, eles querem morrer, porque, para quem não sabe, segurar o arco do violino é um processo pior que tocar o violino. É mais complicado segurar o arco do que tocar, né? Mas olha aí, fiquei com o dedinho torto. E aí eu me lembrei, eu nunca tinha agradecido pela ponta do dedo, agora agradeço tudo, inclusive as pontas do dedinho, né? Tem que ser assim, né? Então, para encerrar esse pedaço, a gente tem que lembrar que a gente precisa, né? Olhar nossos pais com misericórdia, com muita misericórdia, né? E tem uma coisa que a gente precisa fazer, num relacionamento difícil, provavelmente todo mundo tem, todos nós temos, porque nós estamos na Terra, com as pessoas que nós temos complicações, a gente precisa quebrar a lógica de devolver o que me dão. Porque muitas das vezes eu falo assim, mas por que eu tenho que fazer para ele se ele nunca fez nada para mim? Eu vou fazer para ele? Vou nada? Imagina, nunca fez nada. Meu pai, nunca, mas ele nunca olhou meu caderno, ele nunca foi lá falar com a professora. Pelo contrário, me punha de castigo quando tinha festa. Isso eu lembrei porque eu pus a minha caçula um dia, não deixei ela ir numa festa. Faz 30 anos, até hoje eu escuto isso. Olha que desgosto. Desse jeito. Ai, meu Deus. Aí é assim, ó. Então a gente tem que quebrar isso, né? Porque veja bem, se a gente começar numa história que eu só vou dar o que eu recebi, olha isso. Nós ficamos presos numa camada de experiência que só vai resultar em sofrimento. Por quê? O que eu estou fazendo para os outros, eu estou fazendo para mim. Isso é real. Se eu não recebi amor, eu tenho que dar amor. Porque eu não recebo o que eu não dei. Sim ou não? Se eu não recebi é porque eu não dei. Então vamos dar amor. Vamos ser abundantes. Vamos dar amor para poder receber amor, né? Até porque, se eu desejo uma família melhor no futuro, eu preciso começar a plantar essa família agora. Então eu preciso encher o meu entorno de amor, né? Então veja bem, precisamos lembrar de uma regra básica. O que a gente tem que fazer antes de colher? Então a gente tem que plantar para colher. A gente tem que semear. Então nós não recebemos aquilo que nós não damos. Vocês têm um relacionamento difícil? Inverte a situação, passa a dar amor. Aquilo que vocês não estão recebendo, passem a dar, né? E nós, saúde. E nós precisamos lembrar, ficou tudo cheio de vírus aí, viu, gente? Uns desencarnaram, outros estão procurando entrar no corpo de vocês, só por Jesus. Mas nós temos que lembrar, para aqueles que têm muita dificuldade familiar, que todas as vezes que uma célula nossa se reproduz, parte daquela célula é do nosso pai e parte é da mãe. Estou mentindo o que eu falei? É você que é Verônica, né? Então, alguém aí vai concordar comigo. Parte traz onde eu vou falar a história do nosso pai, parte da nossa mãe. Então eu vou carregar essa herança genética até o final dos meus dias, mesmo que eu não saiba quem é meu pai, mesmo que eu odeie meu pai, tá aqui. Somos formados desse conjunto de coisas, né? E eles ficarão conosco até o final da nossa existência. Vamos carregar essa herança genética dos nossos pais.
Agora, para encerrar, eu encontrei casualmente, né, um texto que cabe perfeitamente aqui. Porque eu entendi que tudo que eu falei até agora envolve muito a caridade. Porque eu preciso de um sentimento de caridade muito grande para tratar o outro melhor. Para não ficar me achando que eu sou tão boa, tratei fulano bem. Não, não é isso. Né? Isso aqui tem que ser espontâneo, tem que sair do meu coração, né? E se espalhar muito. E eu encontrei aí, essas revistinhas que estão sendo emprestadas, é a Revista Espírita? Sim. Olha, veja isso. Eu encontrei uma mensagem de La Kardec, mas não é nessas revistinhas não. Da Revista Espírita de 1865, do fascículo de agosto, edição da FEB, página 374. É uma outra revista. É outra? É outra revista, não é essa. Bom, o que La Kardec fala? Ele fala da caridade. E ele apresenta 5 degraus. Então imagine uma escadinha com 5 degraus. Né? Então no primeiro degrau, nós vamos exercer a caridade com nossos cônjuges e filhos. Então nós colocamos lá nossos maridos, esposas e filhos e vamos entregar a eles as nossas expressões de afeto, de cuidado, de proteção, de atenção, de tudo que é melhor. No segundo degrau, às vezes assumindo a posição de primeiro degrau, porque nem todo mundo tem marido e filho. Então, no segundo degrau, assumindo a primeira posição, os autores dos nossos dias. La Kardec não fala nossos pais, ele fala os autores dos nossos dias, numa alusão àqueles que cuidam no lugar dos pais, né? Então, os autores dos nossos dias, aqueles que nos cuidaram, alimentaram, conduziram nos primeiros anos de existência. Aí no terceiro degrau, os irmãos consanguíneos. Eu não tive, gente, eu não tive essa experiência nessa vida, de ter irmãos consanguíneos. Mas em compensação tem irmãos espalhados aí por todo lugar. Mas não convivi com eles todo dia, né? Não levantei, não deitei com eles. Então, os irmãos consanguíneos muitas vezes esquecidos na fase adulta. E é verdade. Às vezes eu vejo amigas, então e seu irmão? Faz não sei quantos anos que eu não vejo, como assim? Não, ele não veio me visitar, eu também não vou. E aí, mas como assim? Porque eu que não tive irmãos, eu acho que a felicidade do mundo é ter irmão. As pessoas falam pra mim que não é não. Que irmão é o ó, que é muito difícil ter irmão, né? Mas na minha cabeça eu romantizei isso aí, porque eu não tenho. Então já pensou que belezinha, né? Nós todos comendo junto. Aí o pessoal, quando eu falo, ele fala, imagina comendo junto, é a maior briga todos os dias, né? Bom, no quarto degrau, os amigos do coração. E eu espero de verdade que vocês tenham muitos amigos, porque amigo é a melhor coisa do mundo, né? No quinto degrau, La Kardec fala que estão os pobres, a começar dos mais miseráveis, aqueles que nós vamos entregar, né? Então, as nossas expressões de afeto. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas invertem isso aí, começam de cima para baixo, começa pelo quinto degrau e deixa a família no último, né? Então eu tenho que ir para minha igreja, eu tenho que cuidar lá, e quando vê tá tudo danado. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar as coisas fora do lugar. E precisamos estudar, galera, e ter conhecimento espiritual para tomar a decisão correta nos momentos de dificuldade das nossas vidas, né? Lembrar sempre que o objetivo da nossa vida, nós só estamos aqui na Terra graças aos nossos pais, né? O objetivo é trabalhar o nosso processo de mudança. A gente tem que chegar no último dia aqui na Terra melhor do que foi o primeiro. Porque se a gente chegou estrupiadinho aqui, com um monte de falha, a gente teve bastante tempo. Já pensou eu chegar lá com as mesmas histórias? Ô Malu, você fez o que durante esse tempo todo? Aí eu comi, né? Eu passeei. Não, isso não vale. Você tinha que ter trabalhado nas dificuldades, né? Então tem isso. E aí eu vou fazer uma perguntinha básica para vocês que está lá no Evangelho. Sobre isso, o que Kardec fala? Espírita, amai-vos. Espíritas? Instruí-vos. Então Kardec já contava que a gente tem que pegar nos livros todos os dias. E com isso, né, a gente encerra aqui. Eu agradeço a atenção, os olhares curiosos de vocês. Muito obrigada. Né? E que a gente possa voltar para casa com essa semente crescendo em nosso coração.